Depois de ter calculado o transformador isolador na aula anterior, a gente hoje vai tratar sobre o autotransformador. Vamos ver como é que é feito o cálculo de um autotransformador. Para isso eu vou usar dois exemplos, vou calcular dois transformadores. Um deles foi o que o amigo Peterson pediu lá na Transforline, que é um transformador, autotransformador de 2 kVA, ou seja, 2000 watts, vamos considerar watts, com a entrada de 220 e saída de 190 volts. Vou fazer isso, ou seja, vou fazer esse transformador porque ele tem peculiaridades interessantes para a gente considerar. E vamos fazer um autotransformador comum, 110, 220 volts de 1000 watts. Vamos calcular esses dois transformadores. Então vamos ver a grande diferença que tem quando o tape do transformador não fica exatamente no meio. O transformador fica bem diferente. Então vamos ver como é que é feito isso. Hoje nós vamos calcular um autotransformador. O autotransformador é aquele transformador que tem uma bobina só. Você começa um início, enrola até a tensão onde você vai começar a alimentar ou você vai tirar o tape e depois continua da mesma bobina e vai até o final. Então, daqui aqui tem 127 volts. Daqui aqui tem 93 volts só. Aqui, ó, tem 93 volts. E aqui 127 volts. O transformador tem 1000 watts. Só que o autotransformador, ele tem uma peculiaridade. O autotransformador, quando você diz que ele tem 1000 watts, as correntes elas circulam assim. Essa corrente sai aqui e essa corrente sai aqui. Então, você fica com a metade da potência em cada bobina. Aqui tem 500 watts e aqui tem 500 watts. Então, quando você vai calcular o ferro do autotransformador, você calcula a metade da potência. Ou seja, o cálculo do autotransformador ele é considerado para cada lado da bobina. São 500 watts para cada lado. Então, se ele tem 1000 watts, você vai usar cada bobina com 500 watts. Então, quando você vai calcular a seção quadrada, é aquela conta. A seção quadrada é a raiz quadrada de 500, a potência, dividido por 0,78. Isso dá o seguinte, 641, raiz quadrada disso, 25,3 centímetros quadrados. Aí a gente vai na tabela para ver qual é o ferro, o carretel no caso, que você consegue perto dessa seção aí, perto disso daqui. A gente tem, ó, 20,09, que é o carretel 38 por 55, que ele tem 2 espiras por volt. Ou você tem o carretel que vai dar 31,5 espiras por volt, que é o carretel 45 por 70. Aí é aquela questão. O ideal seria a gente usar um carretel menor, em vez de usar o carretel 45, usar o carretel 38. Então a gente vai calcular qual é o empilhamento que vai dar 25,3 para o carretel 38. Não vai ser esse carretel aqui. Vamos calcular. Então, olha, a gente tem um empilhamento de 25,3. A gente tem que a perna central do ferro tem 38 milímetros. Então a gente divide o empilhamento pela perna central. Então a quantidade de ferro, ou seja, a perna central é isso daqui, ó. A quantidade de ferro é isso aqui do carretel.
vai ser 25,3 dividido por 38, que dá 6,65, 6,7 centímetros de ferro. Então a gente vai pegar um carretel desse daqui, vai cortar ele, vai afastar ele até ele caber 6,7 centímetros de ferro. Ou você pode pegar dois carretéis, cortar ele a ponto de quando um encostar no outro, dê 6,7 centímetros de ferro. Você vai precisar de um carretel maior do que o carretel comercial. Em vez de 55, você vai ter que ter 1,2 centímetros a mais. Geralmente a gente deixa um espaço aqui no meio, deixa ele cortado, ele fica mais largo, e aqui no meio fica um espaço que você bota uma fita crepe para isolar. Então a gente já tem o empilhamento. Então a gente agora vai calcular o número de espiras por volt. É aquela constante, 40 dividido pela seção quadrada, 25,3, que dá 1,58 espiras por volt. Então cada volt desse transformador aqui vai ter 1,8 espiras. Então, olha, esse enrolamento aqui tem 127 volts. 127 vezes 1,58, eu falei 1,8, mas 1,58, dá igual a 200. Então aqui a gente vai ter 200 espiras. E aqui são 93 volts. 93 vezes 1,58 é igual a 146,9, 147 espiras. Então aqui são 147 espiras. Então a gente já sabe qual o tamanho do ferro, sabe qual é o número de espiras da parte de 127 volts, qual é o número de espiras da parte do 220 volts. Agora a gente precisa calcular só o fio. Bom, para a gente calcular então o número da espessura do fio desse enrolamento aqui, geralmente as pessoas colocam a mesma espessura de fio dos dois lados. Mas se você não tem um center tape, ou seja, não tem um tape exatamente no centro, não é 110 e 220, é 127 mais 93, então as espessuras do fio vão ser diferentes. Por quê? Cada lado, ó, 500 watts. 500 dividido por 127 dá 3,93 amperes. Então esse enrolamento aqui tem 3,93 amperes. 3,93 dividido pela constante, você vai ter 1,31 milímetros quadrados. O fio daqui tem 1,31 milímetros quadrados. Qual é o fio que tem a seção quadrada de 1,31? 1,31, 1,307 é esse daqui, fio 16. Então, a gente já sabe que esse enrolamento aqui vai ter fio 16. Agora vamos ver o número da espessura do fio desse enrolamento aqui. Aqui é um enrolamento de 127 volts, aqui é um enrolamento só de 93 volts. Então, olha, 93 volts, a potência 500 watts, dividido por 93 volts, são 5,37 amperes. Ao contrário desse aqui, que só tem 3,93 amperes, aqui nesse enrolamento já vão passar 5,37 amperes. 5,37 dividido por 3, que é aquela constante, 3 amperes por milímetro quadrado, você vai ter 1,79 milímetros quadrados. Então vamos ver qual é o fio que tem 1,79 milímetros quadrados. Milímetros quadrados. Você tem esse daqui que tem 1,65, que é o fio 15, e tem 2,08, que é o fio 14. Qualquer um desses dois fios aqui.
Eu vou dar a opção por colocar o fio 14, mas poderia pôr o 15 também, funcionaria. Então, aqui a gente pode usar fio 14. Então tá aí o cálculo do autotransformador de 127 para 220 volts de 1000 watts, que vai usar um carretel 38 por 67. O carretel vai ser 38 por 67. Número de espiras da parte de 127 volts, 200 espiras de fio 16. E o outro lado, 147 espiras de fio 14. Agora vamos calcular o outro autotransformador. Esse transformador é um transformador que o amigo lá, Peterson, pediu a Transforline e eles pediram para eu calcular. Que era um transformador 0, 190, 220 volts de 2000 watts. Então a gente sabe o seguinte, aqui tem 190 volts, aqui só tem 30 volts. Cada lado do enrolamento tem a metade da potência, tem 1000 watts. Então, a gente sabe que aqui tem 1000 watts e a gente sabe que aqui tem 1000 watts. Só que aqui tem 190 volts. Então, 1000 dividido por 190. Ó, a amperagem desse enrolamento aqui de baixo é 1000 dividido por 190, 5,26 amperes. Qual é o fio? 5,26 dividido por 3 amperes de densidade, 3 amperes por milímetro quadrado. Você vai ter 1,75 milímetros quadrados. 1,75 milímetros quadrados, qual é o fio? Vamos lá na tabela procurar. 1,75. Aqui, ó, o fio 14 é 2, o fio 15 é 1,65. Então, a gente vai usar o fio 15. Então, a gente já sabe que aqui, ó, é fio 15. Agora, qual é o fio do outro lado? Aqui a gente só tem 30 volts daqui a aqui. Então, ó, 1000 dividido por 30 dá 33 amperes. Enquanto aqui só circula 5 amperes, aqui circula 33 amperes. A seção quadrada é 33 dividido por 3 amperes por milímetro quadrado. Dá 11,1. Então, qual o fio desse lado aí? 11,1. 10,55, o outro é muito mais grosso. Então pode ser esse aqui, ó. Fio 7. Então nota, o Kiko até me ligou e falou, ué, tá errado não, esse fio aí tá muito grosso. Mas tá certo. São pouquinhas espiras que tem aqui. São só 30 volts. Fio 7. Agora vamos calcular o número de espiras por volt. Primeiro a gente tem que saber qual é o tamanho do ferro que a gente vai precisar usar para esses 2000 watts. Então a gente vai pegar a metade da potência, porque é um autotransformador, se a gente só calcula uma das bobinas, dividido por 0,78. Isso dá 1282, raiz quadrada disso, dá 35 centímetros quadrados. 35 centímetros quadrados. Qual é o ferro que tem 35 centímetros quadrados? Seção quadrada. 31, 25, 40, 36. Pode ser esse ferro aqui, ó, 60 por 60. Só que esse ferro aqui é muito grande em relação a esse aqui, ó. Esse ferro 50 acaba saindo mais barato, 50 por 80, do que o 60 por 60. Esse ferro aqui é mais caro. Então a gente vai usar esse ferro aqui, ó, que vai dar uma seção maior e fica até mais fácil de calcular, porque ele é 40.
Então, a seção quadrada dele é 40. Então, 40 dividido por 40, ele tem 1 espira por volt. Então, a gente vai usar o ferro 50 por 80 centímetros de empilhamento. Então, desse jeito aqui. Aqui 50, aqui 80. Isso, 50 vezes 80 dá 400. Ou seja, dá 40 centímetros quadrados. 40 centímetros e quadrado. 40 dividido por 40 dá 1 espira por volt. Então vai ser um transformador com 1 espira por volt. Agora ficou facinho demais, né? Aqui tem 190 volts. Então ele vai ter 190 espiras de fio 15. E aqui tem 30 volts, vai ter 30 espiras de fio 7. Então tá aí calculado o transformador. Um transformador, nota que interessante, por isso que eu peguei esse transformador como exemplo. Porque as voltagens são muito diferentes, as amperagens também são muito diferentes e as espessuras do fio também são muito diferentes. Não tem aquele papo de enrolar o autotransformador todo com o mesmo fio. Isso não existe. Ele é todo enrolado com o mesmo fio se o tape do meio for exatamente no meio. Se não for, as espessuras são diferentes. Então, um autotransformador de 190 para 220 com 2000 watts, o cálculo é esse aqui. 190 espiras de fio 15 na parte de 190 volts, 30 espiras de fio 7 na parte do mais 30 volts. É isso daí, tá feito o cálculo e fico por aqui. Se você gosta desse tipo de assunto, gosta desse tipo de cálculos, você se inscreve no canal que eu vou estar sempre postando esse tipo de coisa. Um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.